Olá, meus queridos e queridas. Estou novamente aqui para trazer para você uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, respeito pela sua vida. Eu gostaria que esse canal aqui fosse um canal de sossego para você, um canal de paz, que quando a minha voz entrasse dentro da sua casa, que Deus pudesse já estar aí, há muito tempo. Tá bom? Então, para cada palavra que for falada, dessas que eu peço direção a Deus para trazer para você, que elas possam te confortar, que elas possam te dar um alívio, sabe? A gente sabe que a vida ela não é fácil para ninguém. E a gente sabe que tem pessoas que passam por situações piores que a nossa. Eu gostaria até de pedir desculpas a você, porque a tela do celular ela tá meio clara, porque o meu celular caiu e quebrou e eu ainda não consegui arrumá-lo. Então, mas mesmo assim eu creio que essa mensagem ela vai ser passada para você, ela vai atingir o seu coração. E é isso que eu gostaria. Toda vez que eu entro aqui, eu peço a Deus para poder te abençoar, abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abrir as portas para você, te abençoar naquilo que você precisa, né? Eu não conheço a sua vida, eu não sei quem que você é, eu sei que aqui tem amigos que eu sei quem são, tem amigos que eu conheço e que me conhecem, mas para aqueles que não me conhecem, eu espero que aqui seja a sua casa, tá bom? Eu gostaria de falar com você sobre uma passagem em Provérbios 19, versículo 20, que diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. Bonito, né? Essas palavras elas são bonitas e elas são bem profundas. Quando eu li essa passagem aqui, várias coisas assim me vieram à mente para poder falar para você, sabe? Porque eu fico assim, meio que me questionando quando alguém diz assim: eu nasci assim, eu não tive outra opção, eu não tive outra forma de fazer, de falar, de agir, eu não tive outra saída a não ser responder dessa forma, agir dessa forma. Na hora que eu olhei para esse texto, eu lembrei disso. Sabe o que acontece? Ao longo da vida, né? Parece que mentalmente vai se fechando o leques de saídas para nós. É como se a gente tivesse entrado dentro de um túnel e é como se a gente soubesse fazer só aquilo ali daquela forma. Veja bem, a gente cresce vendo pai e mãe agindo assim, agindo assado, fazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. E a gente vai formulando na cabeça da gente, mentalmente, o conceito daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Ou a gente, dentro do nosso interior, a gente mesmo já define
que o errado é o certo e o certo é errado. Motivos pelos quais eu penso por que uma pessoa mataria a outra. Por que uma pessoa tiraria a própria vida? Leques de saídas fechados. Eu poderia te dar vários e vários e vários exemplos. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei por que eu fiz aquilo, eu não sei por que eu fiz isso. O que eu entendo assim através desse texto é que muitas coisas há nos nossos corações, muitos anseios, muitos sonhos, muitos projetos, coisas que ao longo da vida a gente vai colocando dentro do coração da gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E no decorrer de tudo isso, às vezes a ansiedade é tão grande, né? Que ela parece que o tempo para resolver as coisas se torna maior ainda. Parece que aquilo nunca chega. É esperando algo para resolver, é esperando uma resposta para receber, é esperando algo acontecer. Mas no nosso coração tem propósitos que a gente acha que vai dar certo, que a gente espera que dê certo. E ao longo da vida a gente vai se construindo. Eu quero comprar, eu quero vender, eu quero fazer, eu quero abrir um negócio, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero juntar meu dinheiro, eu quero comprar isso, eu quero comprar aquilo. Então a gente vai projetando as coisas de uma forma superficial. Superficial. Motivo pelo qual hoje você casa, depois você separa, hoje você tem filho, você resolve não ter filho, você entra no trabalho, depois você vê que não é aquilo que você queria, você vai para outro, você junta um dinheiro para comprar uma coisa, aí os dias vão passando, aparece outra coisa diferente, você pega aquele dinheiro, investe em outra coisa daquilo que você tinha guardado para fazer aquilo que você queria. Então a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando de pensamentos, a gente vai mudando a forma de lidar com as coisas, de lidar até mesmo com as pessoas. Cuidado. A gente vê isso muito em relacionamento, né? Você vai ser assim comigo para sempre? A vida muda. E com a mudança vem uma coisa que se chama maturidade. Muitas pessoas entendem a maturidade como aquele momento sério da vida, que você toma suas atitudes mais certas, mais centradas, você pensa mais para falar, você pensa mais para fazer, você estuda mais para empreender no negócio. E muitos confundem a maturidade quando querem ser muito sérios, muito sisudos, e perdem às vezes a companhia de alguém que é muito alegre, muito feliz, e a pessoa perde o que é o melhor da vida. Então assim, a gente vai projetando as coisas de uma forma bem superficial ao longo da vida. Sinal é que quando a gente é tomado de surpresa, repara para você ver. Você foi tomado de surpresa por uma situação assim que você não esperava que um dia fosse acontecer contigo, que fosse acontecer na sua vida, que fosse acontecer na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde for, e você não conseguiu ter aquela maturidade, aquele raciocínio para resolver a sua vida da forma como você teria que resolver. Muitas vezes você nem pensa, você vai procurar outras pessoas para poder te dar uma direção. Se você parar um pouquinho para pensar e refletir no que porventura você poderia fazer com aquela situação, igual nesse caso aqui, se todas as pessoas tivessem uma atitude perante as surpresas da vida, que é se debruçar, que é ajoelhar, que é apresentar suas razões perante Deus, que é suplicar
a Deus que Ele traga uma solução para o seu problema, talvez a sua situação, talvez a minha situação fosse diferente. Então, assim, às vezes a gente toma muitas decisões assim precipitadas, de forma assim descabidas, dando cada resposta assim que depois você para e pensa assim: poxa, eu fiz isso? Eu falei aquilo? Eu agi dessa forma? Falta de raciocínio, falta de parar, de pensar. Eu tenho refletido muito isso na minha vida. Porque antes de eu trazer essa palavra para você, eu estou colocando no meu coração. Antes de eu falar qualquer coisa para você, em qualquer desses vídeos que você tenha visto meu, do nosso canal, Deus Fala Comigo, realmente eu estou pedindo a Deus para falar comigo. E para que através disso eu também possa falar com você. Porque as situações da vida, elas não se diferem muito uma das outras, entende? Eu vou dar um exemplo para você. Você está vivendo a sua vida, está tudo bem, seu trabalho vai bem, saúde bem, dinheiro bem, tudo tranquilo. E quando de repente há uma questão de morte na sua casa, onde aquele que era o cabeça, que resolvia tudo, que fazia tudo, que resolvia, né? Ele te falta. Que tudo você delegava para ele, que tudo, né? A família, vamos supor, exemplo. Delegava para essa pessoa, precisava de alguma coisa, essa pessoa resolvia, fazia isso, aquilo, essa pessoa resolvia, e os outros foram ficando naquela inércia de não, deixa que o fulano resolve. Aí aquela pessoa vem em falta. Aí você fica totalmente perdido, porque você delegou a sua vida para uma pessoa. Porque você não obteve o conhecimento necessário para cuidar da sua própria vida. Cuidado com pessoas que chegam para ficarem do seu lado, para fazerem morada do seu lado, que tira de você o discernimento de ir e vir, que tira de você a capacidade de você resolver as suas coisas. Para que amanhã ou depois não vire e fala com você assim: para onde que você vai? Você depende de mim? O que você vai fazer? Você não entende nada? Você é burra? Você é burro? Se não fosse por mim, nem aqui você estava. Eu não sei para quem que eu tô falando isso. Eu não sei quem que é você, se é você que precisa ouvir essa palavra. Eu até te peço que compartilhe aí no grupo da família. Compartilhe aí para suas amigas, para os seus amigos, porque às vezes alguém está precisando ouvir isso. Outro exemplo que eu vou te dar, vamos supor, você está jogando há um tempo, né? Não tenho nada contra quem joga, a vida é sua, você faz o que você quiser com a sua vida. Aí você ganha na loteria. Só que até então você se planejou, você ficou fazendo esse jogo aí para que você ganhasse na loteria, mas você não planejou o que fazer com esse dinheiro de uma forma certa. Você planejou superficialmente. Aí sabe o que acontece? Quando a gente é pego de surpresa em alguma situação, as ideias supérfluas, elas vêm na nossa cabeça. Elas ficam batendo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu estava pesquisando sobre as pessoas que ganharam na loteria. Baladas, luxo, festas todo dia, bebidas, zoação. Sabe o que eu faria se eu ganhasse? Primeiro coisa, quitaria as minhas dívidas. Segundo, compraria minha casa. Terceiro, investiria meu dinheiro para render mais para mim, para assegurar a minha velhice. Jamais eu investiria em luxo, em balada, em zoação, em bebedeira. Sabe por quê? Essas coisas acontecem uma vez na vida e depois nunca mais se retoma. Planos, gente, isso é plano, isso é projeto, isso é sonho.
São exemplos que eu quero te dar. Mas veja bem, por que eu estou falando isso? Porque ao longo da vida, a gente faz nossos projetos, a gente tem os nossos sonhos. Você tem os seus projetos, você tem os seus sonhos, você pensou em muitas coisas que ao longo da vida, ao longo do seu crescimento, você queria fazer, você às vezes queria até ser. E muitas vezes você não atingiu o seu projeto. Pense em você hoje. Com a idade que você tem hoje, fazendo o que você faz hoje, será que se você tivesse corrido um pouquinho mais, você estaria em outro lugar? Ou será que se você tivesse diminuído o seu ritmo, talvez a sua vida teria dado certo? Ou a sua vida deu certo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que Deus continue te abençoando. Mas tem aqueles que não conseguiram projetar, que não conseguiram sonhar e que não deram cabo, não conseguiram realizar nada. Às vezes, se não é com você, às vezes você tem algum conhecido, alguma pessoa que tenha passado por isso. Daqui a 5, 10, 20 anos, a gente não sabe que vida nós teremos. Se a gente vai conseguir avançar, se a gente vai retroceder, a gente não sabe. Motivo pelo qual você ficar com ansiedade, motivo pelo qual você ficar em depressão porque as coisas não acontecem para você, é uma atitude errada. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil nem sempre ficar firme, nem sempre ficar de pé. Isso é porque é exercício constante. Os dias já têm nomes diferentes para que você viva cada dia de uma forma diferente. Porque senão seria tudo a mesma coisa, seria tudo segunda-feira, tudo domingo, tudo sábado, não ia ter diferença nenhuma. Então, veja bem, aqui no capítulo 19 de Provérbios, no versículo 21, diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Não diz que a gente não pode projetar, não diz que a gente não pode sonhar, não diz que a gente não pode querer conquistar, avançar. Diz que há propósitos no coração do homem. Mas, esse mas que é a chave da questão. O desígnio do Senhor permanecerá. O que significa isso? Há projetos de Deus que fogem ao nosso entendimento. Há projetos de Deus que fogem ao nosso controle. Aquilo que é designado por Deus, muitas vezes a gente não concebe. A gente não concebe. A vida que Deus deseja para nós, aquilo que Deus quer de nós, a gente não concebe. Entendeu? E é isso que a Bíblia fala que permanecerá. Mas como eu vou saber, Mari, quais os desígnios de Deus vão permanecer ou vão prosperar na minha vida? Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que há uma vontade soberana acima de qualquer coisa. Que é a vontade de Deus, que é a vontade daquele que te fez, daquele que te criou, daquele que te formou. Quando você diz na oração do Pai Nosso, tem até um vídeo, né? Eu poderia até depois deixar um card em cima para você sobre a oração do Pai Nosso. Tem uma parte que fala assim, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A Bíblia fala que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Mas para que você saiba qual a vontade de Deus, os propósitos de Deus, os desígnios de Deus, você tem que perguntar.
Como que você vai adquirir conhecimento sendo que você não busca Deus? Como que você vai adquirir sabedoria se você não busca Deus? É exercício constante. Às vezes a sua Bíblia está lá aberta no Salmo 91 para proteger a sua casa, para proteger a sua vida. Para você que acredita que a Bíblia aberta no Salmo 91 faria isso. O que protege a sua casa, o que protege a sua vida é a presença de Deus dentro do seu lar. É totalmente diferente. Porque o Salmo 91 seria a invocação que você faz desse Deus. Entendeu? Então, em relação a esses propósitos dos nossos corações, Deus não fala aqui que não se concretizariam. Pelo contrário, Ele reconhece que há. Ele reconhece os seus sonhos, Ele reconhece os seus projetos, Ele reconhece aquilo que você quer fazer, Ele reconhece. A questão é que você precisa delegar para Deus, chamar Deus para os seus sonhos, chamar Deus para os seus projetos, chamar Deus para os seus propósitos. Aí sim, a vontade dele permanece. Sabe por quê? Enquanto a gente é sozinha é uma coisa. Nem sempre estando com as pessoas, a gente cresce. Mas aquele que está com Deus, ele aumenta. Ele aumenta a sua sabedoria, ele aumenta o seu entendimento. E isso faz com que os seus sonhos, seus projetos, seus propósitos possam ter o melhor fim. Eu falo com Deus que no dia que eu tiver a minha casa, eu vou ter um quarto para oração. Desde quando eu estive no convento, o melhor lugar que eu gostava de ir era para a capela. Ali eu debruçava, eu chorava, eu buscava Deus, eu clamava pela presença dele, eu falava com ele: Senhor, sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não sou nada. Eu não tenho sonhos, eu não tenho projetos, eu não tenho propósitos que sejam válidos para que a minha vida continue. Ah, que saudade daquele lugar, que saudade. Se eu pudesse, se dependesse de mim, eu nem tinha voltado para cá. Mas é a vontade do Senhor, os desígnios do Senhor que permanecem. Às vezes você saiu de um determinado lugar de uma forma que nem você entende. Você parou de fazer certos tipos de coisas que nem você entende. É porque aquilo que é de Deus permanece sempre. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você. Pensa nisso. Quando você for sonhar, quando você for projetar, quando você tiver os seus propósitos no papel, chama a Deus. Chama a Deus. Chama a Deus. A Bíblia fala que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você sabia disso? Em vão trabalham aqueles que a edificam. Se você sonha e não pede a Deus para edificar os seus sonhos, em vão, aquilo nunca vai sair da sua cabeça. Os seus projetos, os seus propósitos que você quer realizar, nunca vão se manifestar. Pensa nisso. Às vezes está faltando isso aqui, ó. Só de você ajoelhar e buscar a Deus. Tá bom? Poxa, estão me ligando aqui na hora da mensagem. Desculpa, gente. Então, às vezes falta pouquinho para a situação sua ficar perfeita. Pensa nisso. Pensa nisso. Fica com essa palavra.
E que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ajude a você realizar aquilo que você quer. Seja feliz. Você é uma pessoa maravilhosa, não importa o que os outros falem, não. Não importa, ignora toda e qualquer palavra a seu respeito. Se preocupe sempre, eu tenho falado nos meus vídeos aqui, se preocupe com a sua consciência. Porque reputação é aquilo que os outros falam de você. Então o que eles falam pertence a eles, mostram o que eles são e não o que você é. Então eu me preocupo com a minha consciência. Entendeu? Faz isso. Tá bom? E que Deus te abençoe. Que essa palavra possa ter entrado no seu coração, na sua vida. Que Deus te ajude nos seus sonhos, seus projetos, seus propósitos. Mas para que você saiba sempre que são os desígnios dele que permanecem. Que é a vontade soberana dele que permanece. Se você andar e trilhar nos caminhos dele, a sua vida vai ser perfeita. Tá bom? Um beijo. Deus te abençoa. Em nome de Jesus, até a próxima.